Questão 56. Conforme a Lei de Liberdade Econômica, artigo 1º, parágrafo 6º, se consideram atos públicos de liberação, a licença, a autorização, a concessão, a inscrição, a permissão, o alvará, o cadastro, o credenciamento, o estudo, o plano, o registro e os demais atos exigidos sob qualquer denominação por órgão ou entidade da administração pública na aplicação da legislação, como condição para o exercício de atividade econômica, inclusive o início, a continuação e o fim para a instalação, a construção, a operação, a produção, o funcionamento, o uso, o exercício ou a realização no âmbito público ou privado de atividade, serviço, estabelecimento, profissão, instalação, operação, produto, equipamento, veículo, edificação e outros. De acordo com o entendimento corrente de direito administrativo, os atos de liberação podem ser compreendidos como... Então, aqui estou falando sobre os atos de liberação, e essa é uma questão bastante recente, visto que há uma MP recente, MP 881, e essa MP foi convertida na Lei 13.874 de 2019, pelo presidente Jair Bolsonaro. E aqui pergunta o seguinte: isso aqui que eu falei inicialmente, atos públicos de liberação, licença, por exemplo, e autorização, quando uma pessoa tem uma licença, por exemplo, para abrir um mercado. Uma pessoa tem uma licença para abrir um mercado. Será que esse é um ato de fiscalização? Será que é a característica do poder de polícia na modalidade de fiscalização? A resposta é não, porque os atos de fiscalização, eles vêm antes do ato de liberação. Então, por exemplo, se uma pessoa ela tem a pretensão de tirar carteira de motorista, o ato de fiscalização, se a pessoa realmente ela tem essa aptidão, se realmente ela tem essa proficiência de dirigir, se ela conseguiu ali o rendimento adequado, é um ato de fiscalização de polícia, a verificação se aquelas ordens de polícia elas foram cumpridas. Isso é ato de fiscalização. Agora, no momento de expedição da carteira de motorista, isso já é um ato de consentimento. E assim funciona para uma empresa, por exemplo. Uma empresa que tem um alto risco e ela quer que um ato de consentimento do poder público. Primeiro, é necessário o quê? Primeiro é necessário que ela cumpra todos os atos que são impostos pela fiscalização do poder de polícia. Então, esse poder de polícia, ele vai exigir um estudo prévio, ambiental, vai exigir uma porção de pré-requisitos, de requisitos, para que depois essa licença ela possa ser expedida. Então, uma coisa é ato de fiscalização e outra coisa é ato de consentimento. São coisas diversas, são coisas diferentes. Então, forma de fiscalização da polícia. Então, isso aqui está errado, porque não é forma de fiscalização da polícia, mas sim forma de consentimento. É um ato de liberação, um ato de consentimento de polícia. Então, isso aqui é o conceito de ato de fiscalização de polícia. Manifestações estatais indispensáveis para a prática de atividade econômica. Então, o que foi entendido, segundo essa nova norma que surgiu, 13.874 de 2019, que essas manifestações estatais de ato de consentimento, elas não são indispensáveis, desde que a atividade econômica envolva baixo risco. O que não significa que a forma de fiscalização, os atos de fiscalização serão dispensáveis, o que significa
é que essa modalidade de autorização, se a atividade tem baixo risco, ela poderá ser dispensada, desde que tenha baixo risco. Isso não implica que será aqui o ato de fiscalização dispensável. O ato de fiscalização para qualquer tipo ou modalidade de empresas que surgem, eles são absolutamente necessários. O que essa lei vem falar é que esse ato de autorização, que muitas vezes demora para surgir, quer dizer, eu vou tirar carteira de motorista. Eu já tenho aqui toda a fiscalização que foi feita, mas falta o quê? Um ato de autorização, expedição da minha carteira de motorista. Então, o que pode ser dispensado, se a atividade for de baixo risco, será o ato de autorização, o ato de consentimento do poder de polícia, se a atividade for de baixo risco. Artigo 3º, parágrafo 1º, diz: são direitos de toda pessoa natural ou jurídica essenciais para o desenvolvimento e crescimento econômico do país, observados os dispostos tais. Desenvolver atividade econômica de baixo risco para a qual se valha exclusivamente de propriedade privada própria ou de terceiros consensuais, sem a necessidade de quaisquer atos públicos de liberação da atividade econômica. Aqui, vamos para o parágrafo 2º. Inciso 3, na hipótese de existência de legislação estadual, distrital ou municipal sobre a classificação de atividades de baixo risco, o ente federativo que editar ou tiver editado norma específica encaminhará em notificação ao Ministério da Economia. Agora, aqui que eu quero falar, a fiscalização do exercício do direito de que trata o inciso 1 das atividades de baixo risco, caput deste artigo, será realizada posteriormente de ofício ou como consequência da denúncia encaminhada à autoridade competente. Então, aqui não significa que a atividade de fiscalização ela não será feita, ela pode ser até postergada, mas ela deve ser feita. O que aqui diz, o que eles interpretam aqui com essa lei, é que essa atividade de consentimento, até certo momento, ela pode ser dispensada, desde que aqui se trate de uma atividade de baixo risco. Então, C, exemplos de atuação consensual não é atuação consensual, porque aqui é um ato de vontade, apesar de ser um ato de vontade da administração, que em alguns momentos coincide com a vontade do particular, esse ato de consentimento, esse ato de consentimento é um ato unilateral da administração pública. Ele pode até coincidir com a vontade do particular, mas não depende da vontade das partes, sendo, portanto, um ato unilateral e nem sempre um ato consensual aqui. Ele é um ato unilateral. Desdobramentos do princípio da eficiência administrativa, que pressupõe, em qualquer caso, a vinculação positiva do agir público à lei, com o menor custo possível, inclusive para a economia. Primeiro aqui, nem sempre o princípio da eficiência é compatível com o interesse público, principalmente quando o assunto em discussão é o meio ambiente. Por isso, o ato de consentimento é um ato burocrático, é necessário para evitar prejuízos para as futuras gerações, por exemplo, como os desastres naturais, que a gente viu nos últimos tempos. A administração pública ela não se ocupa com o menor custo possível, quando esse pode implicar prejuízos ao interesse público. Então, aqui está errado. Nem sempre é um desdobramento do princípio da eficiência. Nem sempre o ato de consentimento, ele tem aqui esse viés de celeridade, de rapidez, mas ele tem aqui essa burocracia, ela é necessária em muitos casos para evitar prejuízos presentes e futuros, principalmente quando a questão é meio ambiente.
E, espécies de atos de consentimento de polícia administrativa? Perfeito. Aqui realmente é uma espécie de ato de consentimento. Artigo 1º, parágrafo 6º da Lei 13.874. Para fins do disposto nesta lei, consideram-se atos públicos de liberação a licença, a autorização, a concessão, a inscrição, a permissão, o alvará, o cadastro, o credenciamento, o estudo, o plano, o registro e os demais atos exigidos, sob qualquer denominação, por órgão ou entidade da administração pública na aplicação da legislação como condição para o exercício de atividade econômica, inclusive o início, a continuação e o fim para a instalação, a construção, a operação, a produção, o funcionamento, o uso, o exercício, a realização no âmbito público ou privado de atividade, serviço, estabelecimento, profissão, instalação, operação, produto, equipamento, veículo, edificação e outros. Então, esse realmente é um ato de consentimento da administração pública. Então, letra correta, letra E. Espécies de atos de consentimento de polícia administrativa, correto. Então, é isso.